Meu amigo vascaíno, nada como acordar depois de um dia de vitória, ainda mais quando essa vitória vem acompanhada de classificação. Ontem, no Caldeirão lotado de São Januário, o nosso Vasco da Gama não apenas fez o dever de casa, mas mostrou. A autoridade venceu, convenceu e carimbou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. E olha que a sexta-feira já começou daquele jeito, com boas notícias pipocando para todo lado. Enquanto a torcida ainda comemorava o triunfo no Rio de Janeiro, já era aguardada a chegada de um novo reforço para o time, o colombiano Andrés Gomes, um ponta de apenas 22 anos com gás para chegar jogando. E a diretoria não pretende parar por aí, porque para a semana que vem a promessa é de anúncio de mais um nome dessa vez para reforçar a defesa, um zagueiro que vem sendo negociado de forma silenciosa, mas com conversas muito bem encaminhadas. Mas vamos falar primeiro do que aconteceu dentro de campo, porque ontem o Vasco foi dono da festa. Em 90 minutos de jogo, o time conseguiu 72% de posse de bola, deixando apenas 28% para o CSA, que mal viu a cor da bola. Foram 24 finalizações do nosso Cruz Maltino contra apenas 7 do adversário. E do total de chutes, 8 acertaram o alvo, enquanto o CSA só conseguiu incomodar de verdade uma única vez. O gol que garantiu a vitória saiu logo no comecinho do segundo tempo, aos 4 minutos, com o camisa 10 Payet aparecendo para decidir. O placar poderia ter sido até mais elástico, mas o que ficou mesmo foi a sensação de domínio absoluto. Esse desempenho é importante, porque o Vasco já vinha apresentando certa superioridade em partidas anteriores, como contra o Grêmio também, em São Januário. Mas a dificuldade de transformar esse controle em gols vinha atrapalhando. Ontem a história foi diferente. A bola entrou, a vitória veio e a tal zica que parecia ter se instalado no estádio foi embora. Depois de 7 jogos sem saber o que era vencer o clima, agora é de esperança por uma nova fase. Na temporada, o retrospecto ainda mostra que há muito o que melhorar. 43 partidas disputadas com 13 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Números que não agradam a ninguém e que deixam claro que o torcedor viu mais tropeços do que comemorações. Mas com a classificação, o astral muda. E como disse o próprio técnico Fernando Diniz, agora o Vasco está entre os 8 melhores da Copa do Brasil. É um campeonato onde tudo pode acontecer e se existe a possibilidade de sonhar com o título, por que não sonhar alto? Diniz foi questionado sobre isso e respondeu com a calma que lhe é característica. Ele lembrou que desde a conquista de 2011 já se vão 14 anos sem levantar o troféu, mas que o time tem sim um 8º de chance de ser campeão. Destacou também o peso que a vitória teve para evitar um clima negativo e pessimista caso a classificação não viesse. Falou sobre a força da torcida, que fez uma festa impressionante e foi, nas palavras dele, até melhor que o próprio time. E deixou o recado: o Vasco precisa jogar sempre no mesmo ritmo da arquibancada, com intensidade e entrega do início ao fim. Claro que para manter esse embalo reforços são fundamentais. É aí que entra o colombiano Andrés Gomes, aguardado com expectativa no Rio, um jogador rápido, habilidoso e com margem para evoluir ainda mais. Mas não é só no ataque que o Vasco quer se reforçar. Desde junho a diretoria vem trabalhando para encontrar um zagueiro que não seja apenas mais um no elenco, mas sim um líder, alguém capaz de organizar o sistema defensivo, passar confiança e até assumir a braçadeira de capitão. O perfil buscado é de um jogador com boa saída de bola, velocidade e força física, ainda que não necessariamente seja muito alto. A negociação está avançada e, se tudo correr como planejado, o anúncio virá já na próxima semana. Alguns nomes estão sendo comentados entre torcedores. O francês Chancel Mbemba, com passagens por Porto, Newcastle e Olympique de Marselha, está livre no mercado. Outro possível alvo é o belga Jason Denayer, de 30 anos, que também já atuou em clubes importantes como Lyon, Galatasaray e Manchester City. Samuel Umtiti, campeão do mundo com a França e com histórico no Barcelona, Lille e Lecce, é mais um que se encaixa no perfil descrito. E há ainda o brasileiro Diego Carlos, revelado pelo São Paulo e com longa carreira na Europa, incluindo passagens por Porto, Nantes, Sevilha e Aston Villa. Hoje no Fenerbahçe ele não faz parte dos planos de José Mourinho e pode estar pronto
para um novo desafio. Enquanto o zagueiro ideal não chega, Diniz vai improvisando. Ontem, por exemplo, Hugo Moura foi escalado na defesa e agradou ao treinador. Diniz elogiou o passe do jogador, sua força física e velocidade características que permitem que ele atue com a linha alta e contribua na construção das jogadas. O próprio Hugo Moura comentou a experiência, dizendo que, embora seja diferente de jogar como volante, ele está disposto a ajudar o Vasco onde for preciso, sempre buscando aprender e evoluir. O que fica claro é que o clima mudou, a torcida saiu de São Januário cantando e sorrindo, sentindo que o time voltou a ser competitivo. A classificação para as quartas é um passo importante, mas a temporada ainda pede consistência. O próximo desafio é contra o Atlético Mineiro e será preciso repetir, ou até superar, a atuação do primeiro tempo de ontem. Seja com Andrés Gomes chegando para dar mais opções ao ataque, seja com um zagueiro de peso reforçando a defesa, o momento é de aproveitar essa virada de chave. E como o próprio Diniz disse, é jogar no ritmo da torcida, porque quando a arquibancada e campo falam a mesma língua, o Vasco se torna um adversário muito difícil de ser batido. E cá entre nós, meu amigo vascaíno, depois do que vimos ontem, não dá pra negar que a esperança voltou a bater forte no peito. E se tem uma coisa que o torcedor do Vasco aprendeu ao longo dessa temporada, é que a cada vitória, a cada respiro de alívio, já é preciso pensar no que vem pela frente. A Copa do Brasil segue como um grande objetivo, mas o calendário não perdoa. O Atlético Mineiro já desponta como o próximo obstáculo e não vai ser jogo fácil. A equipe mineira é competitiva, tem um elenco forte e um treinador que gosta de estudar muito bem o adversário. Por isso, Fernando Diniz sabe que repetir a intensidade do primeiro tempo contra o CSA não é apenas um desejo, mas uma obrigação para quem quer seguir avançando. Dentro de São Januário, o ambiente é de trabalho focado, mas com uma leveza que há muito não se via. A sequência de 7 partidas sem vitória havia criado uma nuvem carregada sobre o clube, algo que parecia pesar até nas pernas dos jogadores. O gol de Payet contra o CSA teve um sabor especial, porque foi como abrir uma janela para o ar entrar. O francês, que chegou cercado de expectativa, vinha sendo muito cobrado e respondeu em grande estilo com uma atuação de liderança, distribuindo o jogo e ajudando a manter o time no ataque. O que mais chamou a atenção foi a postura do Vasco durante toda a partida. Nada de recuar depois de marcar, nada de ficar administrando o resultado. Pelo contrário, o time manteve a posse de bola, buscou triangulações, explorou as laterais e pressionou a saída do adversário. Essa foi a postura que a torcida sempre pediu e que, quando aparece, enche os vascaínos de orgulho. E é justamente essa postura que precisa ser levada para os jogos mais difíceis, onde o espaço é menor e o erro custa caro. E não dá para ignorar o impacto da arquibancada. Diniz foi enfático ao dizer que a torcida do Vasco é diferente, que ela empurra o time de uma maneira única. E ontem isso ficou claro desde o apito inicial. Cânticos, bandeiras, sinalizadores. Tudo transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão. O CSA mal conseguia respirar nos primeiros minutos, e isso não é só mérito dos 11 em campo, mas também de cada vascaíno que estava ali gritando. É por isso que o treinador fala tanto em jogar no ritmo da torcida, porque quando isso acontece, a sintonia é quase perfeita. Mas é claro que para sustentar esse padrão, o elenco precisa de peças. A chegada de Andrés Gomes é parte de um plano maior. O jovem colombiano traz velocidade e drible e uma característica que Diniz valoriza muito, a capacidade de quebrar linhas com jogadas individuais. Ele pode atuar tanto aberto pela direita quanto pela esquerda e até mais centralizado, dando opções de variação tática. A expectativa é que ele já esteja à disposição para os próximos compromissos e a comissão técnica quer integrá-lo rapidamente ao ritmo de jogo do time. Porém, é na defesa que está a principal urgência. O Vasco não quer apenas mais um zagueiro, quer alguém que chegue para mudar o patamar. A busca por esse perfil mostra que a diretoria entendeu a importância de ter um líder na retaguarda, alguém que organize a linha defensiva, cobre posicionamento e seja referência para os companheiros. Exemplos como Thiago Silva no Fluminense e Gil no Corinthians mostram o quanto um jogador desse tipo pode elevar o nível de todo o setor.
Os nomes especulados mexem com a imaginação do torcedor. Mbemba é experiente, já jogou Liga dos Campeões e tem presença diária, apesar de não ser dos mais altos. Denayer é mais jovem, mas tem rodagem em ligas competitivas e pode trazer uma energia diferente. Um Titi carrega o peso de ter sido campeão do mundo, algo que impõe respeito instantâneo. E Diego Carlos, além de brasileiro, tem um currículo sólido na Europa e ainda está em idade de oferecer alguns anos de alto rendimento. A questão é que qualquer escolha precisa levar em conta não só a qualidade técnica, mas também o encaixe no estilo de jogo do Vasco. Enquanto a contratação não se concretiza, Diniz vai ajustando o que tem em mãos. A improvisação de Hugo Moura como zagueiro é prova disso. Com boa saída de bola, força e velocidade, ele conseguiu cumprir bem o papel, mas todos sabem que a solução definitiva precisa vir de um especialista na função. Mesmo assim, a postura do jogador merece destaque. Ele deixou claro que está disposto a ajudar onde for preciso, mostrando comprometimento com o clube e com os objetivos da temporada. O curioso é que essa flexibilidade no elenco pode ser uma das chaves para o Vasco enfrentar a maratona que vem por aí. A Copa do Brasil exige intensidade e o Campeonato Brasileiro não dá trégua. É preciso ter jogadores que possam atuar em mais de uma função, permitindo ao treinador fazer ajustes sem perder competitividade. E nesse ponto, peças como Hugo Moura, que podem alternar entre volante e zagueiro, se tornam valiosas. A diretoria também parece atenta à questão física. O desgaste acumulado é um inimigo silencioso e o calendário brasileiro é implacável. Nos bastidores fazem um trabalho específico para manter os jogadores em condições ideais, evitando lesões que poderiam comprometer o desempenho. Isso é fundamental, porque jogos decisivos exigem elenco completo e bem preparado. O torcedor, por sua vez, vive um misto de empolgação e cautela. Depois de tantas decepções recentes, é natural que haja uma certa desconfiança, mas é impossível ignorar o clima positivo que se instalou depois da vitória sobre o CSA. A presença de reforços, a possibilidade de chegar mais longe na Copa do Brasil e a perspectiva de um time mais equilibrado animam até os mais críticos. O momento pede pés no chão, mas também pede que se aproveite a boa fase para criar uma sequência. E é aqui que entra o fator psicológico. Diniz sabe que confiança é um ingrediente poderoso no futebol. Jogadores que acreditam no próprio potencial tendem a arriscar mais, a buscar jogadas que antes evitavam. O gol de Payet, por exemplo, não foi apenas fruto de técnica, mas também de uma mentalidade mais agressiva. A equipe estava com fome de vitória e foi atrás dela. Esse tipo de postura, se mantido, pode transformar completamente a trajetória do Vasco na temporada. Além disso, o sorteio das quartas de final ainda vai definir quem será o adversário, mas independentemente de quem vier, o recado está dado, o Vasco quer brigar. A vitória sobre o CSA mostrou que o time pode dominar um jogo, criar oportunidades e finalmente converter essa superioridade em resultado. E com peças novas chegando, a tendência é que o leque de opções aumente, permitindo variações que dificultem a vida dos rivais. A chegada de Andrés Gomes pode ser apenas o começo de uma janela de transferências movimentada. A diretoria trabalha para trazer jogadores que possam vestir a camisa e assumir responsabilidades desde o primeiro dia. Não há mais espaço para apostas de longo prazo, a exigência é por atletas prontos para decidir. E isso é um reflexo da ambição que começa a tomar conta do clube. No fim das contas, o que se vê é um Vasco em transição, de um time que acumulava frustrações e precisava encontrar um rumo para uma equipe que volta a acreditar em si mesma. O caminho ainda é longo e ninguém aqui está dizendo que já está tudo resolvido, mas o primeiro passo foi dado. A vitória sobre o CSA não foi apenas um resultado positivo, foi uma declaração de que o Vasco está vivo e quer mais. Agora, meu amigo vascaíno, é manter a chama acesa. O caldeirão de São Januário precisa ferver em cada partida e os jogadores têm que corresponder dentro de campo. O adversário da próxima fase que se prepare, porque se o Vasco repetir o que fez no primeiro tempo contra o CSA, se a torcida seguir empurrando e se os reforços chegarem para somar essa equipe, pode sim sonhar alto. E no futebol, como você bem sabe, tudo é possível quando a confiança volta a morar no vestiário. Antes,
de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação no mercado da bola ganhou novos contornos com o anúncio surpreendente feito por Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. Em coletiva na manhã desta quinta-feira, o mandatário cruz-maltino apresentou oficialmente o atacante Michael, ex-Flamengo, como novo reforço da equipe. A chegada do jogador, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, reacendeu discussões sobre possíveis bastidores e interesses ocultos por trás dessa negociação. Ainda que a contratação tenha sido oficializada, muito se especula sobre a real motivação do clube em trazer o atleta neste momento específico da temporada. Nos corredores de São Januário, comenta-se que essa aquisição pode ter sido articulada não apenas como um reforço técnico, mas também como uma cartada política para consolidar o projeto de reconstrução do clube sob a liderança de Pedrinho. A torcida, que ainda está assimilando a notícia, se divide entre entusiasmo e cautela, ciente da responsabilidade que o jogador carrega. Fontes próximas à diretoria indicam que a negociação com Michael vinha sendo costurada há meses, em absoluto sigilo, o que levanta suspeitas sobre uma possível estratégia de impacto midiático. Pedrinho, por sua vez, se limitou a dizer que o Vasco está voltando ao seu tamanho, mas será só isso? Nos bastidores do futebol carioca, o retorno de Michael ao Brasil com a camisa do Vasco gerou um frenesi imediato, especialmente entre os rivais do Flamengo, clube que o atacante defendeu com destaque entre 2020 e 2021. As redes sociais explodiram com especulações sobre o que teria motivado o jogador a trocar o rubro-negro pelo cruz-maltino, ainda mais considerando a rivalidade histórica entre as duas instituições. Há quem diga que a relação entre Michael e o atual elenco flamenguista teria se desgastado nos últimos meses, o que poderia ter influenciado sua decisão. Outra hipótese que circula entre jornalistas do eixo Rio-São Paulo é que o projeto apresentado por Pedrinho teria sido mais atraente, não apenas financeiramente, mas em termos de protagonismo dentro do elenco vascaíno. Em São Januário, o atacante poderá exercer uma liderança técnica, algo que dificilmente teria no Flamengo atual, repleto de medalhões. Além disso, há quem insista na versão de que a chegada de Michael pode ter sido incentivada por antigos aliados no mundo do futebol árabe, que estariam interessados em aproximar seus interesses comerciais ao clube carioca. A verdade, até aqui, é que a contratação caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional e poucas certezas existem, além do frio sorriso de Pedrinho durante a apresentação. Enquanto a diretoria do Vasco se mantém discreta quanto aos detalhes da negociação, o clima entre os empresários do futebol é de curiosidade e expectativa. Há um burburinho crescente de que a contratação de Michael possa ser apenas a ponta do iceberg de um movimento maior de reformulação no elenco cruz-maltino. Pessoas próximas ao staff do atleta afirmam que o jogador só aceitou retornar ao Brasil por um projeto ousado, que incluiria não apenas reforços pontuais, mas uma verdadeira reconstrução do grupo, com foco em conquistar vagas em competições internacionais nos próximos anos. Internamente, essa informação tem sido tratada com cautela, mas existe uma sensação de que Pedrinho pretende fazer do Vasco um protagonista agressivo nas próximas janelas de transferência. O que se fala nos bastidores é que Michael teria pedido garantias quanto à montagem de um time competitivo antes de assinar contrato. A presença do jogador também pode sinalizar um novo modelo de gestão do clube, mais transparente e conectado ao marketing esportivo moderno. Afinal, Michael é um nome midiático e sua presença deve atrair patrocinadores, mídia e, claro, engajamento da torcida. Ainda assim, fica no ar a pergunta: quem mais pode estar a caminho? A reação do Flamengo à apresentação de Michael pelo Vasco também levanta suspeitas sobre um possível racha nos bastidores do futebol carioca. Pessoas próximas ao ninho do urubu garantem que a diretoria rubro-negra foi pega de surpresa com o anúncio, mesmo sabendo do interesse vascaíno há semanas. Aparentemente, havia uma expectativa dentro do Flamengo de que o jogador pudesse retornar.
mas não se imaginava que aceitaria defender o rival. A situação gera desconforto, sobretudo entre torcedores, que se dividem entre críticas e lamentos. Há ainda quem acredite que a movimentação do Vasco seja uma espécie de resposta estratégica à hegemonia do Flamengo nos últimos anos, numa tentativa de recuperar o prestígio perdido. Pedrinho, ao que parece, quer se posicionar como um presidente ousado, disposto a tomar decisões que criem impacto imediato no cenário esportivo. Nos corredores da CBF, comenta-se que outros clubes teriam tentado atravessar o negócio, mas que o Vasco teria agido rapidamente para fechar o contrato. Não há confirmação oficial, mas fontes ligadas ao futebol árabe sugerem que o valor da negociação não foi alto, o que torna ainda mais intrigante o silêncio do Flamengo diante da movimentação do rival. Coincidência ou desprezo calculado? Em meio à euforia da torcida e à repercussão nacional, o futuro de Michael no Vasco permanece envolto em incertezas. A verdade é que, apesar do anúncio oficial, pouca coisa foi revelada de fato sobre os termos do acordo. Há boatos de que o contrato inclua cláusulas de performance e metas agressivas, o que colocaria pressão imediata sobre o jogador e o departamento técnico. Internamente, comenta-se que a chegada de Michael pode alterar profundamente a hierarquia do elenco, gerando disputas por posição e até mal-estar entre atletas mais antigos. Por outro lado, analistas esportivos veem na contratação uma oportunidade única de elevar o patamar competitivo do Vasco e recolocá-lo no radar das grandes competições. Nos grupos de WhatsApp entre dirigentes, o nome de Pedrinho começa a ganhar força como um novo player de influência no futebol nacional, especialmente por sua capacidade de atrair nomes de impacto. No entanto, os críticos lembram que um jogador, por mais talentoso que seja, não transforma um clube sozinho. A expectativa é de que essa seja apenas a primeira peça de um xadrez maior. Resta saber se o movimento é fruto de planejamento estruturado ou apenas uma jogada de marketing de curto prazo. O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.